Era uma vez. As histórias de vida das escritoras baianas e suas influências sobre as próprias trajetórias, propósitos e projetos literários, nos trazendo a reflexão sobre as contribuições das mulheres para a expansão da literatura infantil na Bahia. Sendo assim, criamos esta pesquisa reforçando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS número 5, da Agenda 2030 da ONU, que busca acabar com todas as formas de discriminação e violência contra mulheres e meninas, além de promover sua participação plena em todos os aspectos da vida, incluindo a política, a economia e sociedade. Com o estudo, percebemos que a movimentação literária feminina no mercado baiano integra um conjunto de variáveis responsáveis por seu crescimento, pois tem promovido a construção de uma tradição literária feminina, que faz referência a ideias, temas, formas de expressão e representação das mulheres na literatura como uma maneira de subverter os estereótipos femininos compartilhados nos textos e obras publicadas, se opondo ao sistema predominante, buscando uma nova posição na sociedade e no mundo para as escritoras e suas escritas, textos, personagens e obras. Portanto, olá povo, que eu cheguei mais uma vez a apresentar meu Baianá. Fé menina, vou te contar sobre as autoras da Bahia. E nisso eu fiquei fazendo lives junto com outros escritores baianos para falar sobre essa questão do racismo no mercado editorial antes da pandemia e piorando durante esse processo, para falar sobre questões de identidade, repertório cultural presente em nossas literaturas, que tinha a ver muito mais com a nossa realidade do que de uma autoria não negra fazendo sobre isso, né, falando sobre as ancestralidades negras. E com isso eu observei que ninguém ia fazer por mim. Ninguém realmente ia tomar aquela causa por conta das minhas obras, né? Porque eu não sou best-seller, não era na época best-seller. Então eu tenho a ideia de buscar informações sobre como fazer uma editora. O que precisa para ser uma editora? Eu já tinha o conhecimento do MEI, mas eu não podia ser MEI porque eu sou funcionária pública. E eu já tinha uma empresa, um CNPJ, enquanto empresa individual, por conta das formações de professores. Além da Xanduca, a gente fala sobre a importância do cocá, né? Qual é a relação desse cocá, por que a gente usa o cocá, quem é que pode usar o cocá, em que momento, em que fase, então, é escrito desse jeito. Então, são detalhes que muitas pessoas são ignorantes ainda a respeito disso. E hoje nós estamos trazendo essa desconstrução, né, do termo índio para indígena, e aí a gente vai lá e explica. Aí a gente traz a desconstrução do termo tribo para aldeia ou comunidade, enfim, a gente vai desconstruindo, na verdade, decolonizando essa escrita que foi escrita de forma errônea sobre nós enquanto povo indígena. Quando eu começo a minha carreira como escritora e o projeto Mãe que Lê, que eu entendo que é uma coisa que vem muito junto assim nessa trajetória, tem uma peculiaridade que eu também tinha acabado de me tornar mãe. Então eu estava no resgate da literatura para as infâncias, eu estava lendo muito e mergulhada muito assim nesse desejo de conhecer mais e apaixonada pelo universo da literatura para a infância. Então realmente foi um momento de apaixonamento assim extremo, de conhecer um mundo novo assim. E a literatura para a infância brasileira é muito rica, né? E esses últimos 10 anos, que foi o tempo que eu tô mais envolvida, eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida. Então eu tive essa sorte assim de pegar um momento, sabe, pulsante assim. E então, quando eu começo a escrever para a infância, não comecei pensando, porque a gente vai fazendo as coisas, a gente vai elaborando depois assim. Mas eu tinha uma visão, assim. Nós dizemos de que nós não somos um país leitor e que a gente precisa ser um país leitor. A gente só acaba o racismo
com as comunidades quilombolas se a gente afirma os valores dessa comunidade. Não foi assim que a Europa nos colonizou, trazendo Branca de Neve, Cinderela, dizendo que ali era princesa de um reino bonito. Os meus reinos são os quilombos, que são lugares legais, de pessoas boas que moram lá, sempre bonitas, sempre inteligentes, se dão bem, têm finais felizes. E isso é a forma que eu tenho de trazer o reino do quilombo para as pessoas que não são quilombolas e principalmente para as pessoas brancas, para que elas encarem isso com naturalidade e não ver uma pessoa que se diga eu sou quilombola, como eu chego em qualquer espaço e digo eu sou quilombola, e as pessoas olharem atravessado como nego ladrão, nego fugido, não. Quilombola, olha, é descendente de reis e rainhas que não aceitaram a escravidão. É assim que eu quero que me enxerguem, sabe? Não como uma coitada que viveu escondida, que teve que fugir por dentro do mato, por dentro do mangue para poder sobreviver. Não, isso é resistência, isso é demonstração de muito caráter, de muita força. Eu tenho 5 livros. A Menina que Morava no Hotel de Cabeça para Baixo, Mickey o Extraordinário do Skate, Melissa Modelo Sem Sapato, O Mistério da Ilha Guarani e Tiquico é o Seu Arco-Íris. E eu comecei a escrever bem nova, com 7 anos. Foi assim, como eu falei pra vocês, meus pais sempre liam pra mim quando eu tava na barriga de minha mãe. Quando eu nasci, eles continuaram a ler e começaram a me levar em feiras literárias. E em um momento que eu tava nessas feiras literárias, eu pensei, eu não quero estar aqui só como uma leitora, tipo, lendo livros. Eu quero também estar aqui como uma escritora, mostrando meus livros pra outras pessoas. Só que eu não contei isso pra ninguém. E aí um dia, em 2018, numa fogueira, aqui na frente de casa, o namorado de minha avó, ele me perguntou o que eu queria ser quando eu crescer. E eu falei que eu queria ser uma escritora. Aí ele me falou que eu não precisava crescer pra ser uma escritora, que eu poderia ser uma escritora mirim. A questão da contação de história, que eu acho a coisa mais importante, é a passagem dos valores culturais. É você situar a criança em quem ela é, de que identidade cultural ela vem, para ela entender para onde é que ela quer ir, para ela construir quem ela quer ser, entendeu? E eu vejo a literatura infantil como uma grande porta de transmissão, não só de conhecimento, de experiências e de ética, e de valores, e de comportamentos. E a minha vinculação com a criança me faz muito isso. A criança me dá a chave do que eu preciso falar. Quando eu escrevi um conto sobre a tradição da brincadeira coletiva, foi porque uma criança... Eu cheguei no parque da cidade com meus netos. Quando eu entrei, disse, você é Naizinha, não é? Durante muito tempo, as mulheres vêm lutando por seus direitos, utilizando a educação e a literatura, entre outros recursos, como fonte e referência para a transformação. Atualmente, ainda é muito importante continuar reivindicando pela igualdade e pelos direitos das mulheres, combatendo o modelo social discriminatório e violento predominante. Uma das maneiras de combate é o estudo e a pesquisa, que trazem à tona as contribuições femininas na história da humanidade, dando às mulheres a oportunidade de serem vistas, ouvidas, conhecidas e reconhecidas em suas áreas de atuação. Neste sentido, a literatura infantil se torna uma aliada na formação feminista de todas as crianças, apresentando-lhes valores, sentimentos e pensamentos condizentes com uma sociedade mais justa e equânime em todos os sentidos. O protagonismo feminino é uma realidade e deve ser reconhecido. Você já foi à Bahia, nega? Então vai. Quem vai ao Bonfim,